Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Pai. Estamos aqui juntos, dependendo do Senhor e esperando no Senhor. E pedindo a Tua bênção, a Tua direção e a Tua presença aqui conosco, Pai. Pedimos também uma bênção sobre o nosso país, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar de se inscrever para nos ajudar no nosso canal. E depois, o gostei ou não gostei. Muito obrigada. Estamos caminhando nos nossos profetas maiores. Vimos Isaías, Jeremias e agora estamos em Lamentações de Jeremias. Já vimos o capítulo 1 e o capítulo 2, lembrando, Jeremias é chamado o profeta chorão, e um profeta que Deus deu um ministério muito diferente, muito estranho. Ele não pôde casar, ele sofreu muito fisicamente, puseram canga nele, jogaram no poço e também sofreu porque as autoridades iam contra ele, a família contra Jeremias. E no capítulo 3, então, ele vai falar sobre castigo. É interessante que ele leva o castigo também que o povo estava levando. Depois de 40 anos pregando, chamando a atenção do povo, e o povo não estava ouvindo, agora então o povo está sendo castigado e Jeremias sente na pele esse castigo, que nós vimos aquele dia, começamos a ver. Ele falou que Deus fez ele envelhecer a carne dele, a pele, ele ficou preso como se fosse um muro em volta dele, correntes amarrando o Jeremias, e ele disse assim, que parece que tem sempre um leão de tocaia contra mim, e Deus não quer ouvir a minha oração. Era uma situação muito triste para ele. Ele disse que Deus me encheu de comida amarga, de bebida de fel, esfregou meu rosto no chão, me fez mastigar pedras. E ele diz então que a esperança dele tinha se acabado. E ele fica lembrando das tristezas, da solidão dele, da amargura e os sofrimentos. Ele ficava muito abatido. Mas de repente, ele lembrava, ele disse assim, mas a esperança volta quando eu penso. O que ele pensava? Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele lembrava de tanta coisa boa que Deus já fez, então ele queria lembrar disso para ter esperança no meio daquela tribulação e daquele caos que ele estava vivendo. E diz assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas não têm fim. É grande a fidelidade de Deus. E ele diz assim, Deus é tudo para mim. Deus é bom, eu confio nele. E ele então tem aqueles momentos, ele pensa assim, melhor é ter esperança. É aguardar com paciência, é crer que Deus vai fazer as coisas que ele sempre fez para o povo dele. É ficar em silêncio aguardando o agir de Deus. Humilde, com esperança, suportar os insultos. Então ele vai se renovando, se restaurando. E ele diz assim, o Senhor não rejeita ninguém por muito tempo, para sempre. O amor de Deus é imenso, é imenso. Ele sabe tudo, ele sabe que nós estamos sendo massacrados, ele sabe que nós estamos precisando de justiça, não há justiça no nosso meio, a justiça é torcida, não há respeito humano. E essa reclamação que nós temos, por que nós vamos reclamar se nós estamos sofrendo porque pecamos? E outra coisa, Deus não faz com prazer essa punição para o povo que ele ama. Ele sofre também com isso. E ele diz assim, Deus socorre o seu povo. Deus sempre tem a bênção para ele. E ele faz um convite para o povo novamente, como ele fez muitas vezes
durante o ministério dele. Voltemos a Deus, abramos o coração, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Nós pecamos, nos revoltamos e Deus não nos perdoou. Deus está sendo justo e Deus está sendo compassivo para conosco. E ele diz, nossas orações não estão chegando a Deus, por quanto Ele esperou que a gente se voltasse para Ele. O que está acontecendo? As nações estão nos considerando como lixo, como refúgio. Os inimigos nos insultam. O que nós vivemos é medo, perigo, desgraça, destruição. Esse é o que está nos rodeando nesse tempo. E choro, e lágrimas, rios de lágrimas, até que o Senhor veja, até que o Senhor se condoa do nosso sofrimento. E Jeremias fala assim, eu sofro só em pensar nas mulheres da nossa cidade. E ele se lembra, os inimigos, os próprios da religião dele, do povo dele, que jogaram ele no poço. E quando ele grita por socorro, e ele pede ajuda, e Deus ouve, manda uma pessoa lá para salvar o Jeremias daquele poço de lama. E Deus fala para ele, não tenha medo. E Jeremias diz, o Senhor me salvou. Essa experiência que dava esperança para ele. Também havia uma coisa interessante, era a oração imprecatória. Ele pede para Deus castigar os inimigos do povo de Deus. Ele pede, castiga-os, amaldiçoa-os, persegue-os, acaba com eles. Não chegou ainda o Novo Testamento, quando Jesus fala do perdão, não é? Então, aí tudo está no capítulo 3. São 5 capítulos, o livro de Lamentações. Capítulo 4, Jeremias vê Jerusalém arrasada. Fome. O templo, as pedras estão espalhadas pela cidade. Aquilo que era tão consagrado, tão sagrado, tão amado, agora jogado como lixo. Os príncipes, que eram brilhantes, parecia ouro, a presença deles era uma presença majestosa, agora tudo escuro. Bebês morrendo de sede, pedindo comida. Os ricos, que tinham antigamente comidas finas e roupas caras, agora estão mexendo no lixo. O povo mais castigado que Sodoma foi de repente. Agora Jerusalém está sofrendo aos poucos, está sendo arrasada aos poucos. Os príncipes que eram puros como leite, sem manchas, cheios de vigor, de saúde, eles brilhavam. Agora, rosto escuro, eles estão pretos como carvão, irreconhecíveis, a pele seca como madeira, grudada nos ossos. E Jeremias diz assim, mais felizes são aqueles que morreram na guerra. E ele começa a lembrar, lá em Deuteronômio, quando Moisés fazia os discursos, no capítulo 28, ele fala das bênçãos que o povo teria se fosse obediente. E do castigo, da punição que o povo sofreria se fosse desobediente. E ele então se lembra, o capítulo 28, muitos versículos, muita punição já profetizada e prometida. Ele diz assim, que um homem se casa e outro homem vai dormir com ela. O seu rei será levado cativo e será morto. Vocês vão gerar filhos e filhas, mas eles vão ser levados para longe, de terras distantes, levados escravos. Ele diz assim que um homem cheio de vigor, delicado, educado, ele vai comer a carne do seu filho. E uma mulher amorosa, delicada, vai fazer isso também. Isso está previsto lá em Deuteronômio. Então, eles seriam espalhados pelo mundo todo, sem descanso.
E agora Jeremias está vendo tudo isso acontecendo. Tudo isso acontecendo. Ele disse assim, quem morreu na guerra foi melhor. Sodoma foi melhor, porque o castigo foi rápido. E ele agora, mulheres que eram antes amorosas, estão comendo, cozinhando seus filhos. E ele diz assim, que a culpa era dos líderes religiosos, os profetas e os sacerdotes, a maldade deles, a corrupção, o abandono da lei. Eles não ensinaram o povo, eles não diziam para o povo, vocês estão errados, vamos nos voltar para Deus. Então, agora eles são desrespeitados. Ninguém mais aceita o que os profetas e os sacerdotes falam. Também ele fala dos aliados. Eles esperavam que o Egito viesse com socorro para eles. Ficaram olhando, se cansaram de olhar e esse auxílio nunca chegou. Confiamos numa nação que não tinha condições de nos ajudar. Era o Egito. E ele então vai lembrando, agora os inimigos prenderam o nosso rei. Nós esperávamos que o rei, ele ia nos dar um caminho, uma liberdade. Agora ele foi preso e foi levado cativo também. Nos perseguem nas montanhas, roubam nossos alimentos, prenderam o rei, que era escolhido do Senhor, e ele então fala para Edom e Uz, duas terras, que podem rir enquanto é tempo, porque vocês também vão sofrer, porque vocês também pecaram, e vocês também vão ser castigados. Jerusalém já está recebendo o castigo pelo seu pecado, mas há uma promessa, o Senhor não deixará espalhados sobre a terra toda os seus escolhidos, não deixará que eles se percam nas terras estrangeiras, mas um dia ele trará de volta para a terra prometida, a terra que eles estavam recebendo e agora estavam perdendo novamente. Vieram do Egito e agora estão indo para a Babilônia. Já foram também para a Síria. E vem o capítulo 5. O capítulo 5 é uma oração. Jeremias pedindo misericórdia, intercedendo. Ele fez isso 40 anos, pregando, intercedendo, pedindo para o Senhor ter paciência com o povo dele. E agora então, todo esse capítulo, vamos lembrar que são poemas, cada capítulo é um poema. Então, cada versículo, ele vai falar de um problema que eles estavam enfrentando. É o sofrimento do povo. Jeremias chora muito, ele lamenta muito, o povo lamenta. E há entre o povo gente que se lembra da pregação de Jeremias. E eu fico pensando que aqueles que foram para a Babilônia, os que vão voltar um dia, porque eles acabaram ouvindo o que Jeremias pregou para eles. Então, ele pede para Deus, para o Senhor ver a desgraça do povo, para o Senhor olhar, para o Senhor mudar, como ele fez lá no tempo de Moisés. O Senhor viu o sofrimento, ouviu o clamor e desceu para acudir, para salvar. E Jeremias fala, as nossas casas, a nossa terra, nas mãos de gente estranha, dos estrangeiros. Eles fazem o que eles querem, eles estão mandando nas nossas propriedades. Hoje, muitos pais morreram, então temos muitos órfãos, muitas viúvas, e a situação de órfãos e viúvas era muito difícil, porque não tinha um protetor, não tinha um homem para suprir as suas necessidades. Jeremias fala que até a água e a lenha eles tinham que comprar, porque senão não teria para fazer as suas comidas. E eles assim que eles eram tratados duramente. Não nos deixam descansar, era trabalho forçado, pesado. A comida eles tinham que pedir para os egípcios
e para os assírios. Era uma esmola. Eles estavam vivendo disso. Eles que eram tão ricos, tão prósperos, agora dependendo da caridade dos outros. E Jeremias reconhece: nós sofremos pelo pecado dos nossos antepassados e também pelo pecado deles, né? Somos governados por escravos, aquele povo rude que veio então para governar a terra prometida, o povo de Deus. Os nossos alimentos são roubados pelos bandidos. A fome nos pega de tal maneira que a gente fica com febre. Nós temos tanta fome que dá febre em nós, nos nossos jovens, nos nossos príncipes, nas nossas crianças. As moças e as mulheres são violentadas, tratadas como escravas, os líderes enforcados, os velhos desrespeitados, os jovens, os moços, trabalho forçado, os meninos carregando lenha pesada. Não tinha que o infantil não podia trabalhar, tinha que trabalhar também porque era cativo, ele era forçado pelo inimigo que havia invadido a sua terra. Ele disse assim: acabou, nas praças tinha a roda dos velhos, os velhos contando histórias, e acabou isso também. O cântico dos jovens, as danças, a alegria, tudo isso fugiu, ficou a tristeza na nossa cidade amada, na nossa Jerusalém. O nosso orgulho, nada sobrou. Pecamos e estamos condenados. O Monte Sião está abandonado. O que está lá são as raposas que estão lá nas ruínas do Monte Sião. E Jeremias tem aquele, como nós temos também, às vezes a gente reclama, a gente sofre, a gente não entende muitas coisas, mas quando a gente começa a pensar no nosso Deus, no Deus de Jeremias, ele diz assim: tu, Senhor, reinas para sempre. O Senhor domina as gentes e tempos. É aquilo que ele aprendeu na convivência íntima com Deus, que Deus está no controle de tudo. Então, ele, depois de toda essa petição, ele então reconhece: o Senhor é dono de tudo, o Senhor está no controle, o Senhor nos abandonou, mas o Senhor vai se lembrar de nós. E o pedido de Jeremias era que: faze-nos voltar a ti, Senhor, que a nossa vida seja novamente como era antes. Porque havia um Deus de promessa, e desde Isaías, em todas as promessas, ele dizia que um dia o povo voltaria para a terra prometida. Há uma festa em que eles leem os capítulos de Lamentações, e o último versículo diz assim: será que nos rejeitaste para sempre? Será que a tua ira não vai se acabar? Então, quando eles recitam esse livro, eles tiram esse versículo aí, porque eles sabem que Deus não vai rejeitar o povo dele para sempre. Deus estava preparando, cuidando desse povo e fazendo com que esse povo estivesse preparado para receber o Messias, o Salvador, prometido desde Gênesis. Esse povo vem sendo preparado para receber Jesus, o nosso Salvador. Porque Deus é um Deus de amor e a Bíblia é a maior história de amor. Quando Deus está contando, está profetizando e está sempre cumprindo o que Ele promete, de dar para nós a redenção, a salvação, o perdão do pecado. Nós temos que ler a Bíblia, decorar versículos e ler até entender, para ver o grande amor de Deus, aquilo que Ele pode fazer pela nossa vida, aquilo que Ele quer fazer de cada um de nós. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, que todos sejam salvos.
vamos lembrar que esse povo que está indo cativo, ele vai voltar. Nós estudamos na restauração. Eles vão voltar e continuar a história do povo escolhido, do povo que Deus separou para mandar Jesus para nos salvar. Que Deus nos abençoe.